começar mais uma entrevista do Espiritismo BH. Esperamos que você goste. Espiritismo BH traz mais uma vez o nosso querido companheiro Valdir Silva. Nesta oportunidade vai abordar o tema suicídio. Tudo bem, Valdir? Tudo bem, eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Nós aqui ficamos felizes com a sua presença aqui, porque o tema é delicado e a gente conta, com a sua colaboração nessa abordagem que é importante para todos nós. E vamos começar com a seguinte pergunta: quão grave é o suicídio perante a lei de Deus? Bom, nós gostaríamos, inclusive, de voltar um pouquinho lá no Gênesis, no livro Gênesis do Moisés, no capítulo 2, no versículo 7, quando diz lá no Gênesis que Deus modelou o homem do barro da terra e depois assoprou o princípio de vida em suas narinas e ele se tornou uma alma vivente. Neste momento aí, nós vemos o amor divino, o amor de Deus na construção do homem como um todo e dando a ele a oportunidade para que ele pudesse se desenvolver a partir deste momento. Quando nós vemos Jesus trazendo a mensagem no Sermão da Montanha, ele diz que não veio destruir a lei e que certamente nós, como seguidores de Jesus, não teríamos vindo também para destruir a lei. Em seguida vem o Espiritismo nos trazendo uma ilustração muito importante da lei, porque ele divide a lei de Deus em 10 partes e coloca nela 2 partes importantíssimas, que é a questão da lei de destruição e a lei de conservação. Então, dentro da lei de destruição ou de conservação, ele nos localiza com uma responsabilidade de conservar o nosso corpo dentro dos limites das nossas possibilidades e cumprindo a lei certamente. Então, conservar o corpo faz parte da lei. Quando destruímos, nós contrariamos a lei de conservação e fazemos com que a lei de destruição venha também contra nós, porque é uma destruição abusiva. Nós nos voltamos contra os princípios divinos ao destruir o corpo que foi modelado de uma maneira muito especial por Deus. Valdir, só um esclarecimento. Essa divisão das 10 leis que você falou é do Livro dos Espíritos? Exatamente. Está no Livro dos Espíritos, na terceira parte, começa na questão 614, e é a maior parte do Livro dos Espíritos, inclusive, que está dividindo a lei divina ou natural em 10 partes. Valdir, que situações podem levar uma pessoa ao suicídio? Exemplifique para nós, por favor. Eu considero como primeira situação o desespero. A pessoa desesperada, ela acaba chegando ao suicídio. Mas é importante a gente dividir o seguinte: existe o suicídio consciente e o suicídio inconsciente. O consciente é aquele que a gente supõe que a pessoa tem uma consciência ou um conhecimento do que ela vai fazer. Então, neste caso aí, alguns estudiosos dizem que o suicida consciente é uma pessoa que já tem isso mais ou menos preparado ao longo da vida e que, num determinado momento, ele vai tomar essa atitude quando algo de ruim acontecer a ele, já está com isso pronto. O inconsciente seria, assim, em questões diferentes do dia a dia mesmo, que está relacionado com vícios, por exemplo, e uma série de comportamentos que nós temos. E depois a gente vai voltar a falar sobre isso. Então, no caso do suicídio consciente, por exemplo, o desespero, a incredulidade ou a falta de fé, alguns estudiosos dizem que 80% dos casos de suicídio estão relacionados com a depressão. É como se ela fosse a causa principal da maioria dos suicídios que existem. Então, dentro disso aí, o suicídio vai acontecer em diversas outras situações. Existem uma série de divisões, uma série de informações a respeito. Por exemplo, na questão da causa, alguns dividem assim, que existe o suicida, que é o altruísta, o egoísta e o suicida vingativo. O altruísta é aquele que acha que é responsável pelos problemas da humanidade. Então, ele vê com uma sensibilidade muito maior todas as dificuldades humanas, e especialmente as dificuldades humanas,
e se sente culpado por não poder fazer nada. Então ele chega a um ponto, é claro que é um processo já de desequilíbrio, ele chega a um ponto que ele se suicida por não suportar isso. O egoísta é ao contrário desse. Ele acha que ele teria direito a uma série de coisas que a humanidade não oferece, que as pessoas não oferecem, que o mundo não oferece, e ele vai adoecendo com isso, vai desenvolvendo um processo doentio e acaba se suicidando, porque ele acha que tem muito menos do que ele mereceria ter. E o vingativo é aquele que passa por uma dificuldade e diante da dificuldade, para vingar de quem ele acha que é culpado, e às vezes tem pessoas diretamente ligadas, ele se suicida para vingar especificamente daquela pessoa, da família ou da própria sociedade. Então todos esses são algumas das causas, né? Mas tem outras, por exemplo, a saciedade. Existem pessoas que estão com uma vida tão paralisada, às vezes tão tediosa, tediosa, né? Tão sem o que fazer, que elas acabam adoecendo e entram em depressão e dentro desse processo acaba chegando ao suicídio. Isso é comum em países ricos, né? Países assim que as pessoas têm muito recurso, muita facilidade. Exatamente. Né? Quer dizer, o excesso de facilidade, a pessoa acaba achando que não tem mais nada para fazer, que a vida é aquilo mesmo e pronto, e acaba se suicidando. Agora, a tendência suicida pode originar de vida pregressa? Sim. Nós acreditamos o seguinte, que o suicídio, ele vai sendo a ideia suicida, ela vai sendo desenvolvida ao longo de um tempo. Porque quando nós temos da lei, é muito importante lembrar o seguinte, a lei, ela está na questão 621 do Livro dos Espíritos, né? Ele coloca que a lei divina está na nossa consciência. Quando nós começamos o processo da evolução, nós iniciamos o desenvolvimento da lei em nós, o desenvolvimento do entendimento da lei em nós. Essa lei, a princípio, está como instinto. Depois que a gente vai desenvolvendo, ela vai ficando mais racional. Então nós temos o instinto de conservação e o instinto de destruição, que vai sendo trabalhado ao longo do tempo, ao longo do nosso crescimento. Na medida que vamos vivendo, morrendo e revivendo, nós vamos revivendo também experiências boas e ruins. As experiências boas vão acrescendo e vão nos trazendo felicidade, mas as ruins vão nos trazendo desconforto. E o que nós acreditamos é que depois de um determinado tempo, nós começamos a ficar mais corajosos no sentido de infringir as leis. E aí passamos a tomar decisões mais contrárias à lei, sem temer muito a lei, sem nos preocupar muito com quais seriam as consequências disso. O suicídio tem alguma coisa relacionada com a fuga dos problemas? Sim, porque o problema é a prova, né? Então nós estamos vivendo ou passando por algumas provas. Ao longo das provas e das expiações, porque as duas coisas são diferentes, né? Você viveu uma experiência, cometeu alguns enganos, contrariou a lei. Quando você contraria a lei, quer dizer, para passar por uma prova, você contraria a lei e cria e gera a expiação, que aí é a necessidade de consertar o que foi feito errado. A reparação. Quando você infringiu a lei e gerou a reparação, que é a expiação, ela vem de uma forma muito mais intensa, numa sequência. Então muitos, certamente, para fugir dessa expiação, escolhem esse caminho. E é muito comum também, Valdir, a gente já tivemos contato com várias pessoas com problemas de filhos suicidas por problemas de relacionamento durante namoros, etc. Né? Seria mais ou menos aquele suicida, o vingativo, né? Os casos passionais, né? De pessoas que matam e se matam, de pessoas que matam uma outra pessoa, quer dizer, comete um assassínio, né? E alguns um tempo depois não suportam aquela situação e acabam se matando também. E outros que quando não suportam, não matam o outro não, mas matam a si mesmo. Não suporta às vezes uma separação, uma traição, né? Então são muitas as situações que levam as pessoas ao suicídio, esse que a gente está chamando de consciente, quer dizer, ele é mais ou menos programado, né?
Então, dentro dessas situações aí, todos os comportamentos humanos podem levar uma pessoa ao suicídio, dependendo de como ela encara cada momento, cada prova, cada expiação. Quer dizer, essa é a visão espírita aí das provas, né? Quer dizer, da maneira que cada um encara, ele pode chegar um momento aí, a uma situação em que ele quer romper com aquilo de alguma forma. Ele acaba rompendo. Quer dizer, nós somos, vamos dizer assim, espiritualistas, mas não somos espiritualistas ainda tão convictos. Somos ainda muito mais materialistas. E de repente chega-se à conclusão que uma boa maneira de resolver os problemas é matando a vida material, matando o corpo, sem ter uma noção clara do que é ser espiritualista, dessa possibilidade da vida continuar, as consequências e ter essas consequências todas posteriores. Aproveitando que você citou o materialismo, ele é oposto ao espiritualismo. E o materialismo pode intensificar ideias suicidas? Pode. Eu volto a lembrar, inclusive, a questão da lei, quer dizer, a lei na nossa intimidade, a lei de conservação, né? Quer dizer, a princípio ela é instintiva. Então, enquanto a gente não tem coragem de fugir disso aí, nós vamos nos manter dentro da lei, ou relativamente dentro da lei. Quando nós vamos destacando as diferenças, por exemplo, a cultura, o conhecimento, o desenvolvimento intelectual, leva muitas pessoas ao materialismo, a se dizer materialista. Então é bom até destacar a diferença entre materialismo e espiritualismo, né? O materialista é aquele que acredita em tudo que é matéria. E às vezes diz que não acredita em Deus, não acredita em nada que tem além da matéria. O espiritualista é aquele que acredita que existe algo além da vida material. Mas esse algo vem de uma simples crença em Deus, ou em algo não bem definido, até uma crença mais profunda, uma religiosidade maior. Então, dentro disso aí, os que não agem instintivamente com a lei de conservação podem chegar mais facilmente ao suicídio, porque ele acredita que, bom, eu tenho um problema, estou vivendo esse problema, mas se eu morrer, acaba tudo. Acaba tudo. Né? Porque acaba matando, não tem mais nada além disso. Então eu me mato e acaba tudo. As luzes. Isso. Então, o Espiritismo, o Allan Kardec, em diversas situações, ele coloca que o materialismo é totalmente prejudicial ao conhecimento, ao desenvolvimento da vida, e pode realmente levar ao suicídio, porque a pessoa acredita que morreu o corpo, acabou tudo. Valdir, a questão 944 do Livro dos Espíritos é muito interessante. Você poderia, por favor, comentá-la para nós? Então, eu vou ler primeiro, depois a gente vai comentar. Ela diz assim: o homem tem o direito de dispor da própria vida? Então, isso Kardec perguntou aos espíritos. E eles responderam: não. Somente Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão a essa lei. O comentário que nós fazemos dessa questão aqui, que achamos assim, muito interessante até, é que ela tem que ser vista por dois aspectos. Porque nós temos que considerar a questão da vida física e da vida espiritual. A vida espiritual, ela só compete a Deus e ela não acaba nunca. Quer dizer, a vida do espírito é eterna, ela não acaba nunca. Mas a vida física, nós temos acesso a ela, tanto é assim que o suicídio existe. Ou seja, as pessoas se matam com a intenção de acabar com tudo. A grande maioria é isso. Só que ele não consegue matar o espírito, ele mata o corpo. Então ele mata a vida física, mas continua vivendo a vida espiritual. Então é importante entender nesse sentido. Porque se só Deus tivesse acesso à vida em todos os sentidos, nós não teríamos o livre-arbítrio. E nesse caso não existiria o suicídio. Certo? Nós não teríamos a opção de extinguir a própria vida. Exatamente. Né? Em geral, nós pensamos no suicídio como um ato rápido e violento. Mas, no entanto, um fumante contumaz, por exemplo, ele lentamente destrói as células pulmonares. Ele pode ser considerado, por isso, um suicida? Muito interessante. É a questão do suicídio consciente e o inconsciente. Então, neste caso,
a grande maioria da humanidade, vamos colocar bem forte assim, está neste contexto aí de suicídio inconsciente. Porque toda vez que nós cometemos algum tipo de excesso, nós estamos prejudicando o bom andamento do nosso corpo. Desgastando precocemente e às vezes, dependendo do tipo de excesso, o corpo não suporta para chegar até o limite que foi programado. Então, na reencarnação. Programado na reencarnação. Exatamente. Então você foi programado para viver 70 anos, por exemplo. Sai do plano espiritual com essa programação. Para cumprir essa programação, você precisa tomar determinados cuidados, né? Ter determinados comportamentos. Quando chega à vida material, você se perde completamente nesses comportamentos cuidadosos, né? Quer dizer, deixa de cumprir a lei de conservação, por exemplo, e aí desenvolve os vícios. Então, todos os vícios são prejudiciais ao corpo físico, com maior ou menor intensidade. Então, tudo que nós fazemos que impeça de chegar aos 70 anos, se você chegou a 69, você perdeu um ano e é uma forma de suicídio. Se você comete excesso, você incorre no suicídio. Se você deixa de fazer determinadas coisas, você acaba sendo suicida. Então, nós temos experiências, por exemplo, de espíritos, né, que se comunicam e dizem que são suicidas por excesso de trabalho. Trabalhou muito. Ficam no plano espiritual com essa condição de suicida. Existem espíritos que chegam dizendo que deixaram, em determinado momento, deixaram de tomar um medicamento que tinham que tomar pelo resto da vida. Uma pessoa, por exemplo, que tem hipertensão, a tendência é tomar remédio pelo resto da vida. Ele fica 2, 3 dias, um mês, às vezes sem tomar o medicamento, e às vezes ainda acrescenta álcool, por exemplo. Então ele antecipa, às vezes ele tem uma crise e morre. Então nessa crise aí, quer dizer, ele não queria morrer, mas ele teve atitudes que o levaram à morte. É uma forma de suicídio que é chamada de inconsciente. Tem um ponto interessante, porque nós fizemos o exemplo do fumante, né, que foi o que eu te perguntei. Mas a partir do momento que o fumante, ou aquela pessoa que faz uso muito intenso do álcool, por exemplo, a partir do momento que ela toma o conhecimento, que ela toma contato com essas noções, né, por exemplo, do espiritismo, ou da própria medicina, né, de que afetam o corpo, que destroem as células, que prejudicam o organismo, aí já não é tão inconsciente assim mais. Né? Exatamente. Então é interessante isso aí. Eu costumo falar o seguinte, que a questão da consciência é uma situação muito delicada, né? A consciência é o conhecimento da lei de Deus. Nós estamos aqui desenvolvendo isso, aprendendo a cumprir a lei de Deus. Quando cumprimos a lei, nós estamos conscientes da lei até aquele ponto em que nós cumprimos. Quando descumprimos da lei, nós estamos inconscientes da lei naquele sentido. Mas aí você fala assim, mas uma pessoa que tem um grande conhecimento de medicina, por exemplo, ele já tem consciência disso? Não, ele não tem consciência, porque às vezes ele tem conhecimento de que o cigarro é prejudicial à saúde. Mas é materialista. Mas é mais materialista, então ele não tem uma consciência da lei e continua fazendo o que ele sabe que é contrário à boa vida do corpo. Ou seja, nós exemplificamos, né, no caso, um médico materialista, quer dizer, ele tem conhecimento dos malefícios para o corpo, mas não tem essa perspectiva espiritual, é isso que você Exatamente. Então, para ele não importa, ele não pensa nisso. A impressão que a gente tem é essa, é que a pessoa não pensa sobre isso, né? E não pensando sobre isso, ele continua fazendo e até aconselhando. Às vezes aconselha as pessoas, não, isso aí não tem problema nenhum não, você pode continuar fazendo normalmente. E acaba se prejudicando e aconselha os outros a se prejudicarem também. Perfeito. Né? Ô, Valdir, o Espírito Emmanuel afirma no livro Leis de Amor o seguinte: o suicídio agrava todos os sofrimentos. Depois da morte do corpo físico, o que pode suceder ao espírito do suicida? Ponto número 1 e importantíssimo. A grande maioria dos casos de suicídio
é para se livrar de uma dificuldade da vida física. Ou seja, quer morrer para acabar com aquela dificuldade. Então o ponto principal, ele não vai morrer. E é a grande decepção. Ele vai chegar no plano espiritual e daí a um tempo ele vai começar a acordar para essa realidade aí. Aí ele começa a sentir as consequências do ato praticado, que são proporcionais, quer dizer, os sofrimentos são proporcionais ao meio que ele utilizou para se suicidar. Além do que, o problema continuou na mente dele. O Exatamente. problema que ele estava enfrentando não encerrou. Ele está no plano espiritual com o mesmo problema na consciência e ainda somado à condição de suicida. Isso. Acrescido agora da decepção e de todas as consequências da forma que ele utilizou. Então, o que é comum e bastante citado nas obras é que ele vai recordar durante muito tempo. A Ivone Pereira, inclusive, diz que essa recordação... Ivone Pereira, espírito. Espírito. No livro, né, Memória de um Suicida. Ela diz o seguinte, que essa recordação pode ser durante o tempo em que ele ainda ficaria encarnado. Então ele vai rever constantemente a cena do ato. Que ele vai ficar repassando na mente o tempo todo. Então, por exemplo, você deu um tiro no ouvido, ele vai ficar sentindo, convivendo com isso o tempo todo, durante anos. Se ele ia morrer com 70 anos, suicidou com 40, ele vai ficar 30 anos revendo a cena. Aliás, desculpa, isso que você está dizendo é comum da gente poder testemunhar esse tipo de situação nas reuniões onde os espíritos se manifestam, nas reuniões mediúnicas, né? Onde os suicidas se manifestam, não é isso? Exatamente. Então eles vêm e mostram isso e falam disso, né, do desespero que é, ele fica revendo a cena. Então ele vai rever a cena do suicídio, ele vai rever ou assistir, né, a decomposição do corpo. Muitos chegam dizendo que está percebendo o corpo apodrecendo, vendo os vermes comendo o corpo. São cenas assim, aterrorizantes. Não é que todo caso é esse, né, Valdir? Exatamente. Mas alguns casos chegam a esse ponto, né? Isso. Então, é importante frisar isso aí, porque a gente está falando de uma situação geral, né? Então, no geral, é isso que se informa o que acontece. Nós não podemos fazer nenhum julgamento, e precisa ficar claro isso, porque ninguém sabe quais foram as intenções daquele que a gente acha que suicidou. Então, a lei, ela vai ter agravantes e atenuantes de acordo com a realidade íntima de cada um. Então, nós não podemos deduzir... Bom, eu falei aqui agora que o espírito, mesmo depois de morto, ele vai continuar vendo o corpo em decomposição. Não podemos dizer que isso é 100%. Mas existe essa possibilidade. Existem casos que são assim. Teve uma que quando eu soube, eu fiquei pensando a respeito, fiquei assim, bem assustado até particularmente, porque ele fala o seguinte, que o suicida, e de uma certa forma as pessoas que morrem de morte violenta, mas que ainda não estavam preparados, ele assiste à autópsia. E a autópsia é feita sem nenhum cuidado, sem nenhum respeito, inclusive ao desencarnante, nem ao corpo, né? Então, a autópsia é feita sem anestesia, sem nenhum cuidado, sem nenhum respeito. E há uma grande possibilidade dele assistir e ver todos os cortes que são feitos, todo aquele processo que é feito. Talvez até ali. sentir, né? E certamente sentir as dores, né? Porque quando ele vê, ele não está sensibilizado ainda para se desligar daquilo. Ele não está equilibrado o suficiente. Então ele acaba sentindo. Então são muitas as situações que ele vai perceber ao se desligar do corpo na condição de suicídio. Por isso agrava. Interessante, Valdir, que o Espiritismo dá então uma visão até de uma certa forma esperançosa, né, positiva, de que cada caso é um caso. Exatamente. O espírito suicida, ele tem as razões próprias para ter aquela atitude. Ele está infringindo a lei de Deus, mas o julgamento é feito pela lei de Deus, e não pela lei, não pela visão nossa. Então nós aconselhamos que as pessoas não tentem fazer nenhum tipo de julgamento, independente de como foi o suicídio, porque nós não sabemos quais serão as agravantes e quais serão as atenuantes diante da lei.
nós sabemos que é delicado, que existe uma possibilidade de sofrer de acordo com a intensidade, situação, com a intensidade, mas não podemos afirmar que um caso pessoal, um caso particular, vai sofrer mais isso ou aquilo, né? Então, é importante frisar, repito, né, que a gente não sofra com isso e não sofra com o suicídio de alguém por imaginar que a pessoa possa estar passando por tudo isso neste momento. Nós devemos procurar ajudar mentalmente para que ele, onde estiver passando pelo que estiver passando, possa sentir as nossas vibrações e melhorar dentro disso. Nós vamos falar sobre isso mais para frente. Agora, vamos falar agora da situação contrária, o retorno do suicida ao mundo material, retorno de um espírito que suicidou ao mundo material pela reencarnação. O que pode acontecer com ele, né, nessa nova experiência material? Quando ele desencarna pelo suicídio, ele rompe com os laços que ligam o perispírito ao corpo físico. Rompidos os laços, no perispírito vão ficar os registros de como foram rompidos esses laços. Na nova encarnação, o perispírito é que vai modelar a nova forma, quer dizer, o novo corpo, o corpo físico. Se existem marcas no perispírito, marcas às vezes graves, por causa da forma... A forma como foi o suicídio. Então, essas marcas virão numa próxima encarnação ou próximas. Nós não podemos dizer que é imediatamente na próxima encarnação, mas com certeza elas virão marcando o novo corpo, porque ele precisa consertar aquilo. É interessante, até para a gente eliminar a ideia de castigo, porque quando ele rompe, por exemplo, com um tiro no ouvido, que já é o exemplo que nós já citamos. Então ele dá o tiro e lesa a cabeça, cérebro, ouvido, ele faz lesão em uma série de órgãos internos. Isso lesa no físico e lesa no perispírito, fica registrado no perispírito. Quando ele renasce, ele vem trazendo essas marcas, porque essas marcas vão ajudá-lo a reconstruir mentalmente aquilo que ele destruiu do passado. Então a proposta é essa. Ele vem trazendo a marca, a consequência, porque essa consequência vai ajudá-lo a recompor. Se ele não trouxer a recompensa, ou a marca, para recompor, ele pode voltar. Suponhamos que ele volte normal, ele pode voltar quando ele atingiu o ponto que da vez anterior ele passou pela dificuldade, ele vai fazer a mesma coisa de novo. E existem casos de pessoas que reencarnam e repetem o suicídio quando chega na hora da prova novamente, dependendo do tipo de suicídio que foi no passado. Então é importante frisar isso. Não há castigo, há oportunidade, mas é certo que é a lei de causa e efeito, né? Se ele causou algum mal ao físico, ele vai precisar voltar ao físico para reparar esse mal causado. Valdir, suas colocações são muito interessantes, mas eu gostaria de pedir para você complementar essas explicações, ilustrando alguns casos de reflexos no corpo físico que poderiam suceder a partir de um reencarne, de um suicida. Os reflexos são muito variados, né? E a gente não pode afirmar que uma determinada legião, por exemplo, seja consequente de um suicídio no passado. Mas existe uma grande possibilidade de ser. Tem o caso de hidrocefalia, por exemplo. Uma pessoa que teve uma dificuldade, um suicídio através de um tiro, por exemplo, na cabeça. Ele pode ter desenvolvido isso, que no corpo seguinte ele vem com essa lesão e vai ser uma pessoa que vai praticamente vegetar. É importante entender isso até para a gente receber essas pessoas melhor, essas que estão aparentemente vegetando. Porque se são suicidas, eles lesaram o corpo, precisam retornar num corpo doente, com essa gravidade, para que o espírito que está participando de todo o processo, ele possa se recompor, se reequilibrar diante da lei. Cumprir a sua reparação. Isso. Então, os casos de alergias
de problemas estomacais, por exemplo, que pode ser asma, bronquite, tudo isso pode ser consequência de suicídios passados, tanto conscientes como inconscientes. Uma pessoa que ingeriu veneno, por exemplo, ela ingere o veneno, ele vai descer, corroendo tudo. Certamente ele vai renascer com uma série de dificuldades nessa área por onde passou o veneno. Se ele, por exemplo, um suicídio inconsciente. Até citei um exemplo há pouco tempo de o fumante. Eu até particularmente não acredito que o câncer do pulmão seja a consequência de um fumante iniciante, de uma encarnação. Mas na medida que ele vai fumando nas diversas encarnações seguidas, porque às vezes na primeira ele fuma e lesa um pouquinho. Não dá um efeito completo. Exato. Então ele volta com uma dificuldade, uma pequena dificuldade. Ele vence a dificuldade e continua fumando. Então ele vai agravando a situação. Até ele chegar, depois de, vamos dizer, de 5, 6 reencarnações, desenvolvendo o mesmo vício, ele vai reencarnar já com câncer no pulmão. Logo de início ou daí a algum tempo. Programadamente. Isso, que já vem programadamente, porque ele já lesou suficientemente o pulmão com o vício desenvolvido. É o mesmo caso do alcoolismo. Nós temos exemplos de pessoas que reencarnam com cirrose, que é de uma certa forma uma doença que só acontece com alcoólatra. Então aí fica assim, como uma criança tem cirrose, ao nascer já nasce com cirrose. Então pode ser a consequência lá do passado desse suicídio inconsciente utilizando a bebida. E tem uma série de outros casos, né, que a gente até não pode ficar citando muito, porque há uma tendência as pessoas pensarem isso e olham para alguém que está com uma dificuldade e falar aquele ali é suicídio. Generaliza. Isso, e generaliza. Então a gente tem que ter cuidado nesse sentido também. É interessante a sua colocação que você fez inicialmente, no sentido desse da percepção misericordiosa com aqueles que estão passando por aleijões, por dificuldades do corpo físico, não é? Isso. Muito bem. Valdir, de acordo com o Espiritismo, o suicida está sujeito à condenação eterna e, consequentemente, ao sofrimento eterno? Há algum tipo de discriminação com o suicida? Há discriminação com o suicida, não pelo Espiritismo. Mas nós sabemos que em diversos lugares, cidades do interior, por exemplo, e mais no passado, os suicidas, a pessoa que suicidava, ela não tinha direito às orações nas religiões convencionais. Então era uma discriminação que não dava a ele a assistência espiritual que ele precisava. E ainda dificultava a situação para a família, né? Exatamente, criava uma situação muito embaraçosa para a família. Ainda existe isso, talvez não com tanta intensidade. O Espiritismo nos mostra a realidade do Espírito e diz que nós somos espíritos eternos, e quando ele ensina para nós a questão do livre-arbítrio, de uma certa forma, ele está nos mostrando que nós, diante de Deus, temos um certo direito de tomar determinadas decisões, é claro que sofrendo as consequências dependendo da decisão tomada. Mas em momento algum o Espiritismo diz que existe algum comportamento humano que vai ser merecedor de uma condenação eterna ou de um suplício eterno ou coisa parecida. Porque, entendendo a mensagem de Jesus, nós vamos entender que o perdão é incondicional. Então, todos nós somos perdoados por Deus. O Espiritismo explica, então, para nós que o perdão e a misericórdia divina acontecem através da oportunidade de fazer de novo. Então, se você tem a possibilidade de reencarnar, trazendo na carne as consequências do seu ato passado, Deus te oferece isso como possibilidade de você fazer de novo tantas vezes quantas forem necessárias até acertar. Então o perdão divino e a misericórdia divina vão se manifestar com a reencarnação. Por isso existem pessoas com corpos bem atrapalhados, com muitas dificuldades, mas eles estão ali se beneficiando do perdão.
e da oportunidade e da misericórdia divina. Então o Espiritismo prega isso para nós. Nos ensina a não discriminar o suicida, bem como não discriminar qualquer outro tipo de comportamento humano que esteja fora da realidade ou da aparente normalidade que nós vivemos aqui na Terra. Ensina que nós devemos ajudar o ser humano. Nós não temos que concordar com o vício, ou com o erro, ou com o crime, mas precisamos ajudar a pessoa, o ser humano, o espírito encarnado, para que ele, com essa ajuda, com esse apoio que nós demos a ele, ele possa se restabelecer e renovar a sua vida, reconstruir tudo e aproveitar para atingir o objetivo final, que é a evolução de todos. Então vamos aproveitar e falar sobre essa ajuda, a ajuda que o encarnado pode endereçar para o suicida, como que ele pode realizar essa ajuda efetivamente para os espíritos que se suicidaram. A primeira delas é a oração. Oração pelo suicida, oração pelo desencarnado. Porém, a oração, para ser boa, para ser verdadeira, ela precisa sair de um coração que tem uma pureza de sentimento naquele aspecto. Se eu sou um familiar, se eu sou um amigo, se eu sou um conhecido de alguém que se suicidou, se eu tenho algum preconceito contra o suicídio ou contra o suicídio daquela pessoa, na minha oração eu vou acabar externando esse preconceito, essa vibração ruim que eu tenho, ou essa condenação. Então a oração precisa ser seguida do respeito ao ato humano. Tudo que nós fazemos são atos humanos e que são às vezes resultado de um engano que nós cometemos. Ninguém tem direito de julgar nem condenar a ninguém. Então, como que nós vamos ajudar o suicida? Primeiro, orando por ele. Depois, respeitando a posição dele. Amando a pessoa, no caso, o espírito. Respeitando a situação dele. Para que isso aconteça, nós temos que aprender a amar a nós mesmos. Não devemos culpar e nem nos sentir culpados. É muito comum, a gente tem muita experiência de conversar com pessoas parentes, né, de pessoas que suicidaram, e mães principalmente, elas se sentem culpadas pelo ato praticado pelo filho. Ou um parente, ou às vezes até algum amigo, eu podia ter feito alguma coisa por ele. Depois de já acontecido, o melhor comportamento é não nos culpar e não culpar o outro. Entregar para Deus e fazer a nossa oração sempre pedindo a Deus que o oriente, que dê a ele uma nova oportunidade, que o fortaleça e que ele seja assistido pelos espíritos superiores e se abra para essa assistência. Porque aí sim ele vai iniciar um tratamento no plano espiritual e a partir desse tratamento ele vai ser preparado uma nova encarnação onde ele vai consertar tudo. Então, duas coisas básicas: oração e respeito. Como que a casa espírita pode auxiliar o suicida? Existem as casas espíritas, normalmente tem as reuniões mediúnicas, que a gente chama genericamente de reunião de desobsessão. A casa que nós frequentamos, em 1988, nós desenvolvemos um trabalho especificamente de socorro aos suicidas. Nós sugerimos que toda casa espírita faça algo desse tipo. Ou uma reunião específica, ou um espaço dentro das reuniões mediúnicas para que os suicidas se manifestem e sejam orientados dentro desses princípios que nós estamos conversando aqui. Então, é muito importante que o suicida entenda que ele não morreu, entenda que ele não vai morrer, ou seja, que ele como espírito não vai morrer, entenda que ele vai ser perdoado, que ele terá novas oportunidades até acertar, tantas quantas for necessário, entenda que ele vai ser ajudado e que ele nunca vai ser condenado pelo plano superior pelo que ele fez. Assim que ele se abrir para uma ajuda, ele vai receber ajuda, vai receber orientação.
Então, na reunião mediúnica, seria um dos pontos principais de ajuda. Eu diria que isso aí seria uma ajuda do ponto de vista coletivo. Então, individualmente, nós ajudamos com a oração e com o respeito individual. Coletivamente, nós podemos ajudá-lo, no caso do Espiritismo, trabalhando nas reuniões mediúnicas, abrindo espaço para que eles possam receber essa orientação, que é muito importante. Então, durante a reunião mediúnica, ele vai se manifestar através de um médium, vai trazer todas as dificuldades dele, e durante a manifestação ele vai ouvir a orientação do que nós chamamos de doutrinador. Então, nessa orientação, ele vai entender esses princípios básicos. Ao longo desse tempo todo, nós temos conversado com muitos suicidas. O que é, assim, bem geral, queriam morrer mesmo. Muitos questionam por que não morreram e por que Deus não permite que eles morram. Aí questionam por que... É uma frustração por não terem morrido, que é exatamente o que você respondeu antes, né? Isso. Outra questão. Então, nessa conversa, nós vamos perguntar para ele por que ele queria morrer. E ele vai responder, a maioria das vezes, que ele queria morrer porque ele estava vivendo um problema muito grave para ele, que ele achava sem solução. Isso independe de ser materialista, ou de ser ateu, ou de alguma religião. Ele estava com uma frustração tão grande que ela envolveu até os princípios de religiosidade que ele tinha. Então, quando ele viu que a frustração era grande demais, que era insuportável, ele resolveu acabar com tudo. Ele achou que aquele ato ali ia realmente acabar com tudo, que ele ia se matar e matar tudo. Então, não aconteceu. Mas aí nós vamos mostrar para ele, numa pequena conversa, que ele pode ter a solução de todas essas dificuldades dele, desde que ele persevere, que ele procure as instruções que vão ser oferecidas no plano espiritual. Tem escolas no plano espiritual, existe um hospital, Maria de Nazaré, que recebe os suicidas, né? Então, nesse hospital, eles vão ser tratados, vão ser orientados, vão ser instruídos, inclusive para não se apressar na próxima reencarnação. E durante as instruções, eles vão receber os primeiros socorros, a orientação de como deve se comportar ao longo da próxima existência, e aí eles vão conseguir se salvar. Então, essas ajudas são, particularmente, consideramos de extrema importância. E é uma excelente oportunidade de utilização da mediunidade. Tanto a mediunidade intuitiva, né, do doutrinador, quanto a mediunidade ostensiva, né, dos médios que vão emprestar o corpo, né, para que ele se manifeste. Valdir, nossa última pergunta é a seguinte: como é que nós encarnados podemos ajudar pessoas encarnadas que estão com ideias suicidas? Nós podemos ajudar, eu diria, de várias formas. Observando, precisamos primeiro estudar um pouco mais sobre o suicídio. Precisamos acreditar que o suicídio existe. Porque, como não é muito divulgado pela imprensa, nós não temos noção da quantidade de suicídio que existe no mundo. Que ocorre, né? Isso. Acontece que em 1997 nós vimos uma estatística que acreditamos que ainda não seja tão real, que em São Paulo existia o índice mais alto de suicídio do mundo. Em 1997 essa estatística mostrou isso. São Paulo, no sul do Brasil, nessa época estavam acontecendo suicídios assim, num índice muito mais elevado do que o considerado aceitável pela Organização Mundial de Saúde, que é entre 10 e 20 em cada grupo de 100 mil pessoas. Em São Paulo estava próximo de 40. Então, primeiro é importante acreditar que existe, que é verdade, que pode acontecer em qualquer ambiente. Feito isso, nós vamos observar aqueles que estão à nossa volta e que falam em suicídio, que admitem a possibilidade nas conversas, nas brincadeiras. A gente fala, se acontecer alguma coisa, se eu suicido. Então esse é um suicídio em potencial. Ele pode, na hora de uma crise, ele pode realmente se suicidar. Observar principalmente as pessoas que estão entrando em processo de depressão, já que a depressão
dizer, os casos de suicídio, 80%, segundo as estatísticas, são a causa do suicídio. Observou? Quebra o preconceito com o psiquiatra, com o psicólogo, e quebra o preconceito com qualquer tipo de tratamento. Então nós temos que ajudar a buscar o tratamento da psiquiatria, da medicina, ou da psicologia, e o tratamento espiritual. Às vezes é necessário somar os 3 tratamentos para que haja realmente um bom acompanhamento. E vigiar no caso de necessidade de medicamento, para que o nosso companheiro, no caso, não se desligue dos medicamentos ou não misture os medicamentos, por exemplo, que é muito comum. Ficar de olho nas manifestações, nos comportamentos do dia a dia, procurar levar para uma reunião, por exemplo. Se nós somos espíritas, nós podemos convidar para participar de uma reunião espírita. Porque existe uma situação também, que é o caso da obsessão. Quando ele entra num processo obsessivo, você não sabe como, você não sabe julgar exatamente se é obsessão, se é uma questão só de uma depressão por um problema físico. Então tem que acompanhar por todos os ângulos, para que a pessoa seja realmente ajudada e nós possamos realmente acompanhar. A leitura de livros espíritas, livros que esclareçam, é benéfica? Sim, nós podemos orientar, indicar livros, se bem que há uma dificuldade, a pessoa que está numa depressão, por exemplo, ela tem uma dificuldade para ler. Podemos indicar o CVV, né, Centro de Valorização da Vida, o SOS Prece, podemos indicar e podemos participar para ajudar. Isso é a pergunta mais ligada no ajudar, né? Perfeito. Como que nós podemos ajudar? Sim. Participando do CVV, que existe aqui, participando do SOS Prece, que tem lá na Fraternidade, por exemplo, e diversas outras fraternidades já têm o SOS Prece, e acompanhando as pessoas que estão à nossa volta, mais próximas, para que elas possam ser encaminhadas a algum tipo de tratamento espiritual e médico e clínico. Muito bem. Nós encerramos então a nossa entrevista com o Valdir e passamos a palavra para ele para a sua despedida. Bom, nós queremos, acima de tudo, agradecer pela oportunidade. Estamos trabalhando já há um bom tempo com esse tema, o suicídio, né? Nas nossas reuniões mediúnicas em especial, e vamos entendendo a necessidade que muitas pessoas têm de ser consoladas com o conhecimento espírita, especialmente os encarnados parentes de pessoas que morreram pelo suicídio. Porque há uma tendência ao encarnado sentir tão insuportável a situação que ele acaba querendo se suicidar também. Então, o nosso pedido é que oremos por todos, procuremos ajudar, especialmente nesse aspecto, para que todos nós possamos atingir o nosso objetivo tranquilamente e em paz. Eu agradeço mais uma vez a todos pela oportunidade. Ok, muito obrigado, Valdir. Então, o que achou desta entrevista? Dê a sua opinião acessando o Fale Conosco. Até breve!